pra mim, que a Karine, ela era a que mais me enchia o saco. A Karine era a que mais praticava golpes. E aí, o que ela fez? Ela desmentiu a Karine. Eu falei, Karine, ó, tem problema. Isso aí é institucional. Não é a Letícia Botelho. É a Uriel aí. Eu tava dando plantão, aí o Savon tá aí, ele falou, Thales, eu não te defendo das falcatruas que vocês que fazem com você. Eu falei, então, vocês têm que me defender das falcatruas, porque vira e mexe, alguém inventa uma história a mim. E a Letícia disse na aula do plantão, olha, a Karine é a que mais causa. E aí eu fui denunciar. E ela disse que não existiu isso. Mas eu tenho a mensagem, eu tenho o retrato. Então eu queria denunciar que ela é uma traidora. Perante nós temos um traidor. Você viu isso sim, ô rapaz? Você tava no plantão, você mesmo que falou que vocês tinham que me defender. Ah, mas é isso. É lógico que eu tenho certeza. Ô pessoal, ô Gui, pode começar a gravar. Já comecei gravando já. Manda bala. Certo. A aula de hoje é possivelmente a mais importante de história do Brasil. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na outra turma. A pessoa, toda vez o professor chega e quer falar para vocês que é importante prestar atenção. Ah, mas esse aqui é mais importante, presta atenção. Eu vou dizer para vocês que a aula de hoje desenha a formação política estrutural brasileira. Isso é muito importante. E tem uma surpresinha. Vocês vão ter mais uma aula comigo hoje, que é de literatura. E isso foi programado para que, além da República Velha, que veremos hoje, a gente vai ver o pré-modernismo, que é um período, não chega a ser uma escola literária, mas é um período que fica compreendido dentro da República Velha. E existem autores que só são compreendidos com esse contexto histórico, que também só tem sua compreensão alcançada com os autores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto. Então a aula de hoje, ela tem necessariamente que ser vista com a aula de literatura. Eu lamento. Não vai compreender a República Velha quem não ficar depois do almoço. Que assista a aula no YouTube, que faça alguma coisa. Mas essas aulas foram planejadas para serem, como eu posso dizer, combinadas. Dito isso, vamos começar nossos estudos repassando alguns pontos. Se eu disse que agora é República Velha, nós já estamos tratando de República. Eu quero que alguém me diga como que acaba a monarquia brasileira. Proclamação da República. Muito bem. Então vamos fazer um exercício que é daquele de escola dos anos 60, dos anos 70. Quem proclamou a República Brasileira? Alguém se recorda de quem proclamou a República? Vitor Fonseca, você tem que saber? Exatamente. Mas eu quero como ele é conhecido. Muito bem, Marechal Deodoro da Fonseca. Tem uma coisa especial nesse nome, e não é o Fonseca, o que é? Quando você lê isso.
O que chama atenção? Marechal. O que é um marechal? Patente do exército. Então temos que compreender que o Brasil começa com os militares. Não por acaso, a primeira parte da Primeira República é conhecida como República da Espada, que vai pegar o Marechal Deodoro da Fonseca, os primeiros anos. Gente, eu tô acabado. E depois seu vice, Floriano Peixoto. Mas a gente vai continuar nessa estrutura do governo brasileiro ser militarizado. Ô, pessoal, a proclamação da República de fato se deu com um golpe. Foi uma orquestração que retirou o monarca do poder. Geralmente, ou melhor, nas aulas de história que eu gostaria de dar, eu nem falaria tanto disso. No entanto, faz-se necessário através do momento histórico. Então, não é a aula que eu quero dar, é a aula que eu tenho que dar. Houve um processo de romantização do segundo reinado, em que uma série de pessoas vangloria e eleva a figura do Dom Pedro II, como se fosse um grande estadista, como se fosse um homem que colocaria o Brasil na frente. E aí a gente vê um monte de pessoas da extrema-direita com bandeiras do Império, dizendo que Dom Pedro II tinha um plano para o Brasil. Pois bem, ele morreu velho. Ele não pôs o plano em prática nunca. Mas depois que tiraram, não, mas ele tinha um plano. Inclusive, isso expõe uma série de contradições do pensamento crítico e da noção de Brasil que as pessoas têm. O ministro do Desenvolvimento, o Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura, quer dizer, ele disse certa vez que duas das figuras que ele mais admirava no Brasil eram Dom Pedro II e o Barão de Mauá. E ele dizia que se não houvesse o golpe da República, o Brasil hoje seria um dos maiores países do mundo, seria uma potência. Mas, nossa, proclamou-se a República e todos os planos de Dom Pedro II foram a por água abaixo. Olha a incoerência desse sujeito. O Dom Pedro II fez políticas públicas para quebrar o Barão de Mauá, que era um dos homens mais ricos do mundo. E ele era mesmo um dos homens mais ricos do mundo. E o Barão de Mauá tentou uma industrialização brasileira com o próprio capital e foi sabotado por esse rei, por esse imperador que muitos acham que era maravilhoso. Não, a monarquia não era boa, ela não tem que ser defendida. Não é uma defesa do que vem depois. É igual a Revolução Francesa. Eu vou falar de tudo bom que ela fez, mas eu não vou dizer que ela gerou coisas boas. Eu estou falando que era necessário. Essa é uma crítica que as pessoas têm que fazer. Não é porque eu critico a Revolução Francesa, determinados aspectos dela, que eu gostava do modelo anterior. E a defesa que eu vou fazer hoje é: a monarquia era péssima e a República Velha era péssima também. O modelo não superou o seguinte. Que fique claro. Hoje nós temos que dizer obviedades. Porque há um movimento, gente, há um movimento monarquista no Brasil. Tem base um trem desse? Eu fico decepcionadíssimo. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu gostava muito de estudar coisas de fora, né? Aí a gente fez um grupo de filosofia. E aceitaram o monarquista. Na hora que aceitaram o monarquista, eu caí fora. Aí alguém veio falar comigo, mas por que você saiu? Eu falei, primeiro é o seguinte. Eu usei aquela frase do Groucho Marx, né?
Eu não ficaria sócio de um clube que me aceitasse. Você conhece a própria loucura. Mas eu falei, mas a minha loucura eu controlo. Agora, dos outros, o cara é monarquista, que é da filosofia. Sabe, não tem cabimento. E tá tendo um monte de curso por aí. Já veio aluno meu falar, ai, como a monarquia era boa, é verdade, eu vi um documentário. Não caiam nessa. Era péssimo, era uma desgraça. Mas vamos começar. E a República Velha, ela mostra muito da estrutura que é o Brasil quando o primeiro presidente dá um golpe e assume. Aí ele tem dificuldades para governar. Tenta dissolver o Congresso, dá um golpe, o golpe não funciona e aí ele tem que renunciar. Sim, Marechal Deodoro da Fonseca tentou dar um golpe, não conseguiu e renunciou. Entrou então seu sucessor, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. E, gente, o Floriano Peixoto, por ser vice, teve uma questão constitucional que dizia-se que não haveria eleição. Se houvesse a renúncia do presidente, quem assumiria era o vice e não haveria eleição. Mas queriam eleição. Houve um clamor popular por uma eleição, e não digo certamente popular, mas houve um clamor das classes dirigentes que queriam uma eleição indireta. E não houve. Resultado: o, o Floriano Peixoto teve que lidar com uma série de revoltas, revolta da Armada. O Floriano Peixoto lidou com muita oposição. E a sua forma de encarar isso foi como violência e autoridade. Não por acaso ganhou a alcunha de o General de Ferro, Marechal de Ferro. E, cara, olha que engraçado. Ele mandava seus prisioneiros políticos para uma ilha chamada Ilha do Desterro. E passou um tempo e ela ganhou um nome. A Ilha do Floriano. Alguém sabe que cidade é essa? Tá bem na cara, gente. O nome já diz assim. É a capital de um estado brasileiro. Uma ilha. Pronto, já ficou dois. Você tem que acertar um dos dois. Florianópolis. Se faltava alguém me dizer Vitória. Florianópolis. O pessoal, põe-se fim à República da Espada com a eleição do cara chamado Prudente de Moraes. E sobre o governo Prudente de Moraes, tem algumas coisinhas a se dizer. Ele foi o primeiro presidente, assim, propriamente eleito brasileiro. Sabemos quem podia votar, sabemos de todas as limitações constitucionais. Ele não foi democraticamente eleito, mas ele foi por vias democráticas. Entenderam? Formalmente era democrático, mas não era democrático. Materialmente. Ou melhor, de fato. Algumas coisas que impressionam no governo dele. Uma delas foi Canudos. Mas Canudos, eu vou falar mais na aula de literatura, porque tem o brilhante Euclides da Cunha escreveu o livro Os Sertões. E nós vamos tratar dos sertões. E eu repito, a aula de hoje deve necessariamente ser acompanhada da aula de literatura. Porque é o momento de transformação da realidade brasileira, de desenho da República, há um processo de industrialização e, consequentemente, de urbanização. As classes sociais começam a se desenhar, as prioridades começam a se desenhar, o modelo político que até hoje é vigente, ele começa a se desenhar. E é através desse período, com a literatura, que a gente compreende a realidade brasileira. Nós precisamos das obras literárias para compreender a República Velha. Muito. Mas, como é um exercício dialógico, eu quero que vocês me digam, vocês têm algum conhecimento sobre Canudos? Já ouviram falar? Guerra de Canudos, isso.
onde aconteceu, há algumas figuras proeminentes, que fim se deu. Bahia, muito bem. Há alguma figura que centralizava multidões, que era importante nesse processo? Da criação do chamado Arraial de Belo Monte? A golpista disse, tem um Antônio lá. Antônio Conselheiro, pessoal. Mas, vocês falaram coisas certas. A gente vai desenhar melhor essa coisa com a literatura, com o Euclides da Cunha. No entanto, eu vou ter que fazer uma breve introdução. Na Bahia, um homem chamado Antônio Conselheiro, que tinha um tom meio messiânico, que era uma espécie de padre, uma espécie de Messias mesmo, de até olhado como santo por alguns, ele começou a reunir uma população que é muito difícil precisar, mas alguns estudos dizem que teve até 30 mil habitantes. Eles formaram o Arraial, Arraial Belo Monte, conhecido como Canudos. E lá, a Igreja Católica não entrava, bem como eles não pagavam impostos. A estrutura lá era muito perigosa. Temos que dizer que existia diferenças sociais, existia uma estratificação no Arraial. Isso aí não era uma comunidade propriamente igualitária. No entanto, tinham muitos valores cristãos. Então, era uma espécie de coisa comunitária. Ela não era propriamente igualitária, mas ela era muito comunitária. Todos trabalhavam, existia certa, vamos colocar entre aspas, igualdade. E aquilo era muito perigoso para o governo, que respondeu com bala, canhão, com morte. Houve um genocídio em Canudos. Um crime. E um jovem chamado Euclides da Cunha, um engenheiro, jornalista da província de São Paulo, que hoje é o Estadão, foi lá e escreveu um livro brilhante. Nós vamos tratar mais do livro na aula de literatura. Do Prudente de Moraes, há outro fato que devemos dizer, que ele tinha um ministro da economia chamado Rui Barbosa, que foi tido por muitos como o homem mais inteligente que já pisou no Brasil. Eu acho um exagero, eu não gosto como tratam e romantizam a figura desse homem. Eu acho que muito porque ele era um grande orador e era do direito, ele era um jurista, poderoso, conhecido como Águia de Aia. E aí é uma coisa que eu falei para minha tia, e eu falo com meus amigos, e o meu irmão já ouviu, eu vou falar de novo. Eu ouço Rui Barbosa, eu lembro de Asa de Águia. Então, na hora que eu ouço Rui Barbosa, me vem um axezão na cabeça. Porque na minha cabeça, Águia de Aia e Asa de Águia são muito parecidos. Eu devia ter falado isso? Não sei. Mas eu não consigo segurar. Águia de Aia, Águia, por sua visão, e Haia é um tribunal internacional, uma cidade que fica na Holanda. Esse homem teve umas políticas públicas muito duvidosas, entre elas a de encilhamento, emissão de papel moeda. E aí eu vou dizer para vocês, quase sempre que se emite muito papel moeda, o resultado é inflação, ou seja, desvalorização da mesma moeda. Porque você só imprime sem lastro. É difícil compreender como funcionam as moedas. Hoje o padrão é o dólar. O padrão de uma moeda já foi o ouro. Houve uma política brasileira também, que era de não emitir papel moeda, que fez com que o Brasil chegasse próximo da libra esterlina. Mas essas coisas são falsas, são artificiais. Porque o dinheiro é uma forma de representação. O que vale 100 reais? 100 reais vale 100 reais. Compra determinadas coisas. Mas o que dá aquele valor? Por que a nossa moeda desvaloriza? Por
que uma coisa que antes era 100, agora está 110, 120, as coisas dobram de preço? Por que o salário mínimo aumenta tanto? Ou melhor, deveria aumentar tanto? Por que as coisas ficam mais caras? Isso chama inflação. E o processo feito de inflação de uma maneira artificial, ele é muito ruim para a população. Ele é péssimo. O Brasil hoje sofre uma inflação absurda, principalmente em alimentos. Sendo, por vezes, o maior ou o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Política pública. Isso aí tem mão do governo. E outra coisa que esse cidadão fez foi emitir crédito para uma galera que não pagava. Criava empresas fantasma, criava negócios fantasma. E o Brasil ficou numa situação financeira tenebrosa, com um dos homens mais inteligentes da história. Pois bem, depois tem um rapazinho, e esse é o mais importante, nome da República Velha. Anotem. Campos Salles. Campos Salles orquestrou um modo de governo que tem um nomezinho específico. Alguém sabe? O modo de governo que ele criou e que, sinceramente, tem raízes fortes até hoje. É uma das palavras que, quando você lê uma questão no vestibular, ou quando você for conversar com alguém, fazer uma análise histórica, tem que vir. Ao lembrar de República Velha, tem que vir esse termo, que é a política de governadores. O café com leite vocês vão entender no fim da aula. Política de governadores. O que era política de governadores? O presidente estava cansado de ver guerra. O Marechal Deodoro deu golpe, não conseguiu sustentar, aí teve que renunciar. O Floriano Peixoto teve que alugar soldados mercenários, viveu em guerra. Aí chega o Prudente de Moraes, uma crise econômica danada, aí tem Canudos, tem que mandar gente para lá, tá com problema de calcular, tudo tava dando errado. E aí o presidente falou assim, vamos baixar essa bola, vamos pôr essa bola no chão. Vamos estruturar um modo de governo em que eu tenha um pouco de paz. Eu preciso ter paz para governar. Porque senão não tem condição. E essa política foi fazer com que ele desse favores para os governadores dos estados, que garantiriam sua eleição. E assim por sequente. Os governadores ganhariam favores. Então eles ficariam bem com a população. Mas eles tinham que ter o colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral era controlado por quem? Pelos municípios. E os municípios precisavam de uma outra figura, que vai ser muito importante. Estruturando. O presidente precisava de apoio no Congresso. O que ele faz? Dá favores para os governadores que garantem que os eleitos nas suas assembleias legislativas são favoráveis ao governo. Como ele faz essa eleição? Através dos municípios. E os municípios precisavam ter a garantia que os eleitores votariam naqueles prefeitos, que teriam favores dos governadores, e com esses favores dos governadores manteria todo o status quo. Entendeu como é uma cadeia bem desenhada? Preciso de apoio na Assembleia. O que eu faço? Eu compro o anterior. Se eu preciso de um deputado estadual, eu preciso ter o controle do prefeito que vai garantir as eleições nas cidades. Se eu sou um presidente, eu preciso ter o apoio das federações. Eu preciso do apoio dos deputados federais. Então eu vou deixar sobre a minha asa os governadores. Isso cresce. Mas há uma figura extremamente importante que tem que entrar nessa equação, que era para garantir o voto. E aí tem que vir duas perguntas na cabeça de vocês. Quem era e como fazia?
Alguém sabe? Quem é que garantia esses votos lá embaixo? Os coronéis. Muito bem, Letícia. Como fazia? Como garantir que alguém votaria em quem eles quisessem? Ou em quem eles queriam eleger? Voto de cabresto. Gente, o voto era aberto. O cabresto é uma coisa que você coloca aqui assim, ó, que deixa o burro para você colocar ele onde você quiser. O voto era aberto. Então você tinha que chegar no local e dizer: voto em tal pessoa. Eles iriam anotar. Então você sabia quem votava em você. Você sabia antes da eleição quantos votos você ia ter. Por isso que eu disse que tinha vias democráticas as eleições da República Velha, mas não eram democráticas. Só que essa é a chave para compreender toda a estrutura brasileira, toda a filosofia e sociologia brasileira. Nessa equação que tem presidente, governadores, deputados e prefeitos com os coronéis, há uma figura estranha. Quem é essa figura estranha nesse conjunto? Pense no conjunto matemático. Muitos têm uma coisa em comum. E um está muito diferente aí. Quem está muito diferente? Já te respondo, Maria. Vocês precisam ter esse processo de racionalização. Vocês precisam fazer esse desenvolvimento. A educação é transmitir o movimento do pensamento. E esse é o movimento que eu quero que vocês peguem agora. Vocês têm uma noção da totalidade. Vocês viram como funcionava o modelo de governo que era completamente comprado. Que era completamente rígido e mantinha o poder, manutenção. Eu dei várias pessoas para vocês que faziam parte. Eu quero que vocês me digam que figura é estranha. Presidente, governador, deputados, prefeitos e o coronel. Qual desses não tem similaridade do ponto de vista de atuação? O coronel, gente. Os outros são eleitos. E aí eu vou fazer um exercício histórico importante. Há que se percorrer o caminho para chegar no coronel. O coronel tinha esse nome, que é uma espécie de alcunha militar também, mas porque ele era da polícia, ele era do exército. Quando ele ganha isso? Preciso que vocês relembrem que houve um período do Brasil em que as estruturas governamentais de Estado não existiam, que foi a implantação dos governos gerais. E nos governos gerais, um homem centralizava o poder, ele era o judiciário, o legislativo e praticamente o executivo. O executivo e praticamente o legislativo e o judiciário. A estruturação de um exército, enquanto não o havia, fez com que, em um período do Brasil, da história do Brasil, os grandes donos de terra centralizassem poder militar para fazer as guardas nacionais. E os coronéis nada mais eram do que os títulos dos homens poderosos que tinham adquirido aquele poder. Um poder local forte. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Há um ente privado que domina o público. E esse é o maior dos problemas da história do Brasil. É a confusão do público com o privado. Não por acaso, na década de 20, um dos maiores gênios que já pisou nessa terra, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, escreveu um livro chamado Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, veja esse nome. Que fala do homem cordial.
Gente, a importância tamanha desse livro que nós vamos, os professores, ler. A gente está se reunindo para fazer formações e a gente tem que estudar o homem cordial. Porque no imaginário brasileiro, o homem cordial, o brasileiro ser cordial, passou como o Brasil ser o brasileiro ser bonzinho, o brasileiro ser receptivo. Não. Cordial vem de cordes, latim coração. Significa o homem que põe as suas prioridades antes as do Estado. O homem cordial é o homem que domina o público através do privado. São as pessoas personalistas, são as famílias que governam. E você vai me dizer, tá, isso é República Velha. Mas o presidente da República tem um filho senador, tem um outro filho vereador, tem um outro filho deputado que ele queria fazer embaixador nos Estados Unidos. Olha a confusão do público com o privado. Isso se chama patrimonialismo. Anotem, patrimonialismo, um dos maiores problemas da história do Brasil. O Brasil é um país autoritário. Tem um livro de uma antropóloga, historiadora chamada Lilia Schwartz, que fala sobre o autoritarismo brasileiro. E ela fala de diversas questões, de mandonismo e etc. Aristocracia. Mas um dos mais importantes é o patrimonialismo, é a confusão do público com o privado. Que é pessoas que estruturam o governo para tirar proveito próprio. Democracia é governo do povo. Aqui nós temos uma aristocracia ou uma oligarquia. Alguém consegue me dizer o que é uma aristocracia? Cracia é governo. Teocracia. Deus em latim é tel. É o governo de Deus. Sim, de fato é. Mas eu quero a raiz da palavra mesmo, gente. Simples. Às vezes as respostas não são tão complexas. Aristocracia, governo dos aristocratas. Exatamente. E na República Velha é um outro termo que vocês precisam saber, que é oligarquia. O que é uma oligarquia? Oligo. O Luiz Guilherme provavelmente já deu os oligopolos. Provavelmente algum professor de biologia já falou dos oligócitos. Gente, oligo, do grego pouco. Então, uma oligarquia é o governo de poucos. Nós tratamos da oligarquia na República Velha. Oligarquia. Sabe? O desenho da política brasileira de mensalão a compra de centrão, fundão eleitoral, ao tratoraço, ao bolsolão, todo esse tipo de coisa tem um quê na estrutura brasileira patrimonialista, nessa estrutura do público com o privado que se confunde. É muito importante que vocês compreendam que, se em algum momento da história houve a necessidade de colocar pessoas para substituir instituições que ainda não estavam prontas, num outro momento, ao estruturar, ao construir as instituições, a gente colocou pessoas que se apoderaram dela. E a República Velha ela é mais sobre isso. Mas vocês devem estar pensando, bem, se havia necessidade de garantir a governabilidade,
você pensa necessariamente, você tem que pensar na oposição. Isso é um pensamento dialético. Se eu estou falando que tinha que ser assegurado que os projetos iam passar, você tem que partir do pressuposto que existem projetos que não passam. Existem dificuldades de governar. Então a gente tem que ter a figura de uma oposição. Como que você mitigava a oposição? Você fazia um bloco grande em que a divisão do poder ia acontecendo. E aí, os dois estados mais ricos, fizeram uma espécie de acordo em que uma hora um governava e a outra hora o outro governava. Como se chama esse modelo de governo? São Paulo e Minas, isso mesmo. E como que ficou conhecido? República do Café com Leite. São Paulo, os maiores produtores de café. Minas, dos maiores produtores de leite e de intelectuais, como eu e o Ziguigui. Fala aí, Gui. Nós somos mineiros. Mas, curiosamente, nossa família produz café. É. Eles alternavam o poder. Então, o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, fazia um presidente. Passava um tempo, o Partido Republicano Mineiro fazia outro presidente. E assim por diante, com governadores, deputados e prefeitos. Para vocês terem uma ideia do que é o patrimonialismo, em 1906, na cidade de Taubaté, assinou-se o Convênio de Taubaté, em que o excedente do café que era produzido seria comprado pelo governo brasileiro. Ou seja, produzia-se mais café do que se podia vender. Aí o preço ia baixar. As pessoas iam ficar com estoques de café. Mas quem governava o Brasil tinha o poder. Então o que eles fizeram? Eles faziam com que o governo brasileiro comprasse o excedente de café para manter os preços altos e para não dar prejuízo para os cafeicultores, para os grandes produtores. Gente, vocês estão entendendo? Que todos tinham que pagar para que os ricos não tivessem prejuízo. O Convênio de Taubaté é mais um dos exemplos de como o patrimonialismo governou o Brasil. Essa estrutura de Estado, essa política de governadores que elegia através do voto de cabresto, que se estruturava através de favores e de mandos autoritários. A Maria Clara perguntou: me matavam? Não. Se você não votasse na pessoa, não iam te matar. Mas se você morava na fazenda dele, e aí? Você dependia dele para viver. Não é essa liberdade toda. Você, não, eu tenho a opção de votar em quem eu quero. Por isso o voto secreto é tão importante. Por isso essa história de voto impresso é imbecil. A história do Brasil não permite que cometemos esses erros. Não permite. Precisamos compreender a história, porque essa porra tá uma desgraça. E aí eu vou falar para vocês, compreender o problema do patrimonialismo, compreender como a República Velha se estrutura e como ela se reproduz até hoje é importante para compreender a estrutura do Brasil, do Estado brasileiro, porque é ele que nós vamos combater. Nepotismo. Nepotismo vem da palavra nepot, que em latim significa sobrinho. O Papa tinha filhos. Não sei se vocês sabem, faz muito pouco tempo que o Papa não tem uma vida sexual extremamente ativa. O Papa comia quem ele queria, né, na Igreja Católica. O Papa tinha família. Sempre foi uma festa. Só que ele não podia dizer. Não podia dizer para os outros. Então falava que eram os filhos deles, eram os sobrinhos. Os nepots. Embora todo mundo soubesse que eram filhos, falavam que eram sobrinhos. O nepotismo é colocar em cargo público parentes. Imagina só se tivesse uma espécie de deputado que colocasse a mulher dele no gabinete e que colocasse o cunhado também como funcionário
e que ele pegasse parte do salário desses deputados, desses assessores para si. Porque o deputado tem vários assessores. Ele coloca vários familiares lá que não trabalham e que passam para ele o dinheiro, para ele ficar um pouco mais rico, porque ele já é. Patrimonialismo. A figura de Jair Bolsonaro nada mais é do que um dos maiores patrimonialistas brasileiros. E ele tem todo o cartel. Ele é patrimonialista, ele é autoritário. E, além de tudo, ele faz parte de uma elite burra. Ele não faz parte da elite econômica. Ele faz parte de uma elite de poder burra, imbecil e que só suga do Estado. Dizendo que tem que diminuí-lo, obviamente. O Estado é muito grande, vamos privatizar, vamos abrir o capital financeiro, vou abaixar preço aqui, vou abaixar preço acolá. Pessoal. Sobre Taubaté, tem um dos caras mais brilhantes que a literatura já nos presenciou, que tem um monte de erros. Claro, a gente vai debater isso na aula de literatura, mas um homem escreveu o Jeca Tatu. Ele também é autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, literatura infanto-juvenil de altíssima qualidade. Monteiro Lobato, de Taubaté. E sabe, gente, a compreensão da sociedade nesse período, ela tem que passar também pelas mudanças sociais e urbanas. Porque o café trouxe uma indústria. O café desenvolveu ferrovias. O café desenvolveu protótipos de cidade. E essa indústria, essa industrialização gera uma coisinha. Ao pensar em indústria, ao pensar em fábrica, tem uma coisa que a gente tem que se preocupar, que surge. O que é? Vocês ainda estão na aula? Com a industrialização de um país, o que surge também? É engraçado, o capitalismo me falaram na outra aula, mas dá para ser um capitalismo agrário. Dá para não ter indústria. O Brasil não é um país industrializado. O Brasil vive muito do agronegócio. Mas eu estou querendo dizer, o que vem com a indústria? A indústria precisa de uma coisinha para funcionar. Surgimento do proletariado. Em 1917, nós temos a primeira greve geral. Ano da Revolução Russa. Os ventos da Revolução trouxeram ares de anarquismo e de comunismo para as cidades. As cidades que começavam a surgir, nós começamos a ter um processo de urbanização que gerou uma série de movimentos, como, por exemplo, a Semana da Arte Moderna de 1922. É uma coisa essencialmente urbana. E é por isso que é necessário compreender a República Velha, o pré-modernismo. De um lado, nós temos a formação de um proletariado, de uma massa, que vai gerar uma série de pensamentos, que vai gerar uma série de orquestrações, que vai gerar movimentos culturais. Mas, de outro, nós temos que lembrar do Brasil, da roça, do Jeca Tatu, que está no livro Urupês, do Monteiro Lobato, que também escreveu o livro Cidades Mortas, que falava da decadência do café, da decadência dessa elite agrária que já não mais conseguia ter o poder que tinha antes. O momento de transformação contido nas primeiras décadas do século XX é um dos mais importantes da história do Brasil, porque é a formação de uma massa proletária,
a formação de uma estrutura de governo, a tentativa de formação de um pensamento brasileiro. Tem um dos presidentes no livro do Lima Barreto. Lima Barreto escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma, um homem tão brasileiro, antes de tudo um brasileiro, que ele queria que a gente voltasse a falar latim. Mas no final do livro, na terceira parte, ele vai comprar a briga do Floriano Peixoto, a quem o Lima Barreto era extremamente crítico. Lima Barreto também escreveu sobre as classes operárias, sobre feminicídio. Nós precisamos ter em conta que esse é um movimento de cristalização do pensamento brasileiro, em que autores como Gilberto Freire escrevem Casagrande Senzala, que a gente tem Raízes do Brasil, que nós temos a Semana da Arte Moderna, que queria revirar tudo. Nós temos que compreender que era um Brasil que começa a ficar urbano, mas que é essencialmente agrário. Mas mais do que tudo, que as oligarquias brasileiras funcionavam numa estrutura da política de governadores que nada mais é do que a essência do patrimonialismo. Gente, se vocês entenderem isso, eu vou ficar extremamente feliz, extremamente satisfeito. A República Velha, junto com a República da Espada, que forma a Primeira República, mas principalmente a República Velha, ela desenha a estrutura do mandonismo brasileiro, de como o Estado brasileiro se associa a parasitas para se reproduzir. Nossa elite. Aqui eu vou fazer das palavras do Emicida, não pode falar elite. São uma espécie de burguesia, porque elite seriam os melhores. Atiradores de elite, os melhores atiradores não são os melhores, apenas aqueles que tinham o poder. Nós temos uma formação econômica capenga, que socializava as dívidas e privatizava os ganhos. Apresento-lhes o Estado brasileiro. E aí vocês vão me dizer, República Velha ela é velha assim? Há patrimonialismo ainda? Há famílias controlando locais políticos? O coronelismo brasileiro já se foi? Será? Nós temos vias essencialmente democráticas no Brasil? Fica essas perguntas. Nossa formação enquanto povo está completa? O movimento modernista ele teve alguma vitória? Ou melhor, nossa, claro que teve vitória. Ele se solidificou, nós temos a cultura brasileira, nós temos essa identidade brasileira. Nós ainda seguimos Messias, as pessoas ainda seguem Messias como o Antônio Conselheiro, que lhe prometem tudo. Ainda há influência da religião nos pensamentos brasileiros. Gente, República Velha? Velha? Vou pôr uma música para vocês, para finalizar a aula, do meu autor favorito e cantado pela minha intérprete favorita. Será que nós somos jovens assim? Eu sou jovem. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver
é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí, pessoal, gostaram? Acho que pode encerrar a gravação, Gui.